Olá, queridos alunos e queridas alunas, que Deus abençoe a todos vocês, que a paz que excede a todo entendimento humano esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Estou aqui para apresentar para você mais uma aula do nosso nível Master de Teologia. Na aula de hoje, continuaremos falando sobre a disciplina Heresiologia, o estudo sobre as heresias. Hoje teremos a aula de número 31, com o assunto Seitas e Heresias, parte A. E eu espero de verdade que você seja muito esclarecido e esclarecida através da aula de hoje. Antes de qualquer coisa, eu quero orar com você. Gostaria que você aí onde está fechasse os olhos e juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e todo-poderoso, neste momento eu uno a minha fé em oração com todas as pessoas que estão comigo assistindo a esta videoaula. Nós precisamos conhecer a respeito desse assunto, justamente para não sermos enganados pelas mentiras que existem hoje, espalhadas por todos os cantos da terra. Eu peço que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas, que inspirou os escritores das Sagradas Escrituras, que esse mesmo Espírito Santo venha me inspirar, me capacitar para ensinar a esta pessoa. E que esta pessoa também seja capacitada pelo Teu Espírito para entender todo o conteúdo transmitido aqui. Abençoe cada aluno e aluna da Escola de Teologia João Ribe Palharim, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Graças a Deus. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir que se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e clica no gostei. Isso fortalece bastante a respeito do nosso trabalho por aqui. E fique à vontade também para deixar o seu comentário a respeito da aula de hoje. Para você acompanhar a aula de hoje, você vai precisar de uma apostila fornecida exclusivamente pela nossa Escola de Teologia. Essa apostila pode ser enviada a você via WhatsApp para esse número que está na sua tela. Você manda uma mensagem solicitando a aula pelo número. Aula de número 31, nível Master, Seitas e Heresias, e enviaremos no seu WhatsApp. Se você preferir, você pode vir pessoalmente até uma de nossas unidades de ensino e retirar a aula impressa inteiramente grátis. O texto inicial da nossa aula de hoje é primeira carta de Paulo, aliás, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz assim: Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Observe que quando fala Deus deste século, está Deus escrito com D minúsculo, deixando claro que o Deus deste século, da qual a palavra se refere, é Satanás. O diabo é o Deus desse século. E ele é quem cega o entendimento das pessoas para que elas não conheçam a mensagem do Evangelho. Vamos ler em nossa apostila. Nesta e nas próximas duas aulas estaremos falando um pouco a respeito de seitas e heresias que estão presentes na nossa sociedade. Nesta aula, exclusivamente, nós vamos falar sobre 3 modalidades de heresias, de seitas, que são, infelizmente, muito difundidas aqui no Brasil. Uma delas é o espiritismo. Vamos entender um pouco
sobre esta seita do espiritismo. Vamos falar também um pouco sobre a idolatria propriamente dita, que é um pecado antiquíssimo na humanidade, mas que até hoje, infelizmente, perdura. E entendendo o conceito de idolatria, nós vamos também abordar a mariolatria, que é a idolatria, a veneração à pessoa de Maria, mãe de Jesus. E você vai entender até que ponto pode ir a nossa admiração por Maria, até que ponto vai o nosso respeito por Maria e por que nós, cristãos evangélicos, diferente dos cristãos católicos, não veneramos Maria. Você vai entender tudo isso na aula de hoje. Então vamos começar lendo aqui sobre o Espiritismo. O teólogo Raimundo Oliveira escreveu um livro muito interessante sobre esse assunto, Seitas e Heresias, um livro que fala sobre o fim dos tempos e aborda esse assunto. E na página 37 a 42 do seu livro, o teólogo Raimundo Oliveira diz o seguinte, e nós trazemos aqui para você na apostila de hoje. O Espiritismo é, sem dúvida, uma das heresias que mais cresce no mundo hoje. O Brasil, particularmente, detém o triste recorde de ser o maior reduto espírita do mundo. Nem onde nasceu o Espiritismo tem tantos espíritas como no Brasil. O Espiritismo subdivide-se em Espiritismo comum, Baixo Espiritismo, Espiritismo científico e Espiritismo kardecista. Então são 4 braços de uma mesma religião. A religião espírita é dividida, repito, em Espiritismo comum. O que entra no Espiritismo comum? A quiromancia, a cartomancia, grafologia, hidromancia e astrologia. No Baixo Espiritismo entra o vodú, o candomblé, a umbanda, a quimbanda e a macumba, que são os mais conhecidos da população em geral. Mas também existe o espiritismo científico, que é o ecletismo, o esoterismo e o teosofismo. E por fim, o espiritismo kardecista, que é baseado exclusivamente nas crenças do Evangelho segundo Allan Kardec. De acordo com o teólogo Raimundo Oliveira, o espiritismo kardecista é a classe de espiritismo mais comumente praticada no Brasil e tem como principais, entre as suas muitas teses, as seguintes. Primeira tese do espiritismo kardecista: possibilidade de comunicação com os espíritos desencarnados. O espiritismo kardecista prega que eu, que estou vivo, posso me comunicar, por exemplo, com meu pai, que já está morto há mais de 15 anos. E essa é uma prática que o espiritismo kardecista incentiva aos seus seguidores. Segundo, o espiritismo kardecista crê na reencarnação. O que é a reencarnação? Você vive, você morre, você reencarna numa outra vida, como um homem ou como uma mulher, por exemplo. O espiritismo kardecista acredita na reencarnação, e essa reencarnação vai acontecendo várias vezes até a pessoa atingir o nirvana, até a pessoa atingir um status em que ela não precise mais reencarnar. Terceiro, a crença de que ninguém pode impedir o homem de sofrer as consequências dos seus atos, ou seja, é a lei do karma. Eu estou vivendo hoje a consequência do karma de vidas passadas. É assim que o espiritismo explica o sofrimento. Quarto item, eles creem na pluralidade dos mundos habitados, ou seja, para eles existe esse mundo habitado e outros também. Quinto, a caridade é uma virtude única, aplicada tanto aos vivos como aos mortos, ou seja,
Eles acreditam que é possível fazer caridade para quem está vivo e fazer caridade para quem está morto. Sexto, Deus, embora exista, é um ser impessoal, habitando em um mundo longínquo. É assim que o Espiritismo encara Deus, como um ser que habita longe do ser humano. Sétimo, mais perto dos homens estão os espíritos guias. Eles acreditam em espíritos guias. E oitava crença do Espiritismo kardecista é que Jesus foi um médium e reformador judeu, nada mais do que isso. Jesus foi simplesmente um médium, e para o Espiritismo qualquer um pode ser um médium, qualquer um. Então eles tratam Jesus como um simples médium. Continuando a leitura da apostila, os espíritas tentam ludibriar o ser humano dizendo que a reencarnação é o mesmo que ressurreição. Desculpa aí, mas isso é querer dar atestado de besta pra gente. Todo mundo tem acesso ao dicionário e sabe diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é ressurreição, outra coisa é reencarnação. O dicionário Always, em 2009, publicado no Brasil em 2009, diz que reencarnar é viver de novo, com outra aparência física. Segundo o mesmo dicionário, ressuscitar, por sua vez, é tornar a viver, ressurgir. Jesus, quando esteve aqui na Terra, nunca pregou sobre reencarnação. Pelo contrário, ele pregou sobre a ressurreição. Lucas 16, 31, eu quero ler para você e com você. Abra a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia aí de papel igual a minha, abra. Se você está com o aplicativo da Bíblia no celular, acompanhe também. Diz assim, olha, Lucas 16, 31. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Outro texto que não está aí na apostila, mas eu quero ler para você, foi aquele diálogo de Jesus com a Maria e a Marta, irmãs de Jesus, né? Elas estavam muito abaladas com a morte do irmão, não era para menos, e Jesus foi até lá. Elas achavam que aquilo era só uma visita fúnebre. Ele veio ver o morto, ele veio visitar as irmãs do morto e dar uma palavra de consolo. Era isso que elas imaginavam. Só que Jesus tinha ido até lá para ressuscitar Lázaro. E enquanto conversava com Marta, Jesus deixou claro qual era a sua intenção. João capítulo 11, versículo de número 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não falou, eu sou a reencarnação e a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, logo de cara, a gente percebe que o Espiritismo, tanto o Espiritismo kardecista como todos os outros braços do Espiritismo, é uma heresia. O que é uma heresia? É algo que contraria a doutrina aceita na palavra de Deus. E qual é a doutrina aceita na palavra de Deus? A ressurreição e não a reencarnação. Para isso, para acreditar na reencarnação, os espíritas usam algumas passagens bíblicas. É aquela velha história, né? O diabo, quando quis enganar Jesus no deserto, fez o quê? Citou a Bíblia de forma distorcida. E o que o diabo quer fazer hoje é a mesma coisa, citar a Bíblia de forma distorcida para que as pessoas caiam no engano e achem que tem respaldo na palavra. Fato curioso é que grande parte das seitas e heresias usam a Bíblia. Sempre, em algum momento, elas se apoderam do texto bíblico para distorcer e criar, então, fundamentos para a sua fé. Vamos ver aqui no comentário do pastor João Ribe Palharim, no livro Evangelho Reunido, na página 67, a respeito da conversa de Jesus e Nicodemos. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
A pergunta de Nicodemos seria uma ótima oportunidade para Jesus falar a respeito do novo nascimento através da reencarnação, caso fosse disso que ele estivesse falando. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus deixa claro que não se trata de um novo nascimento carnal, mas espiritual, conforme foi estabelecido. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Está lá em João capítulo 1, verso 12 e 13. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus faz referência à água do batismo, pelo qual deve passar toda pessoa que nele crê, em espírito e em verdade. Está lá em João capítulo 4, versículo 23. O apóstolo Paulo, relacionando as duas coisas, fé em porque Jesus foi levantado e batismo nas águas para o novo nascimento, escreveu: ou porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Está lá em Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. A Bíblia nega a reencarnação. Não há dentro da palavra de Deus um único texto em que a Bíblia esteja patenteando, autenticando a crença da reencarnação. A Bíblia jamais faz qualquer referência à palavra reencarnação, tampouco confunde com a palavra ressurreição. A Bíblia deixa muito claro o que é ressurreição. Basta uma consulta ao dicionário que você percebe que reencarnação é uma coisa, ressurreição é outra, e a Bíblia nunca falou de reencarnação, sempre falou de ressurreição. Segundo o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa de Francisco da Silveira Bueno, reencarnação é o ato ou efeito de reencarnar, pluralidade de existências com um só espírito, enquanto que a palavra ressurreição no grego é anástasis e egersis, ou seja, levantar, erguer, surgir, sair de um local ou de uma situação para outra. No latim, ressurreição é o ato de ressurgir, voltar à vida, reanimar-se. Biblicamente, entende-se o termo ressurreição como o mesmo que ressurgir dos mortos, e na linguagem mais popular, união da alma e do espírito ao corpo através da morte física. Reencarnação e invocação de mortos são duas das principais estacas de sustentação de toda a fraude espírita. Então o espírita, ele coloca a sua fé nesses dois pilares, na reencarnação e na invocação de mortos. Porém, tanto uma coisa quanto a outra é claramente refutada pela Bíblia. Leia na apostila. O cristão deve refutar aquele que crê na doutrina espírita mediante as seguintes passagens bíblicas. E agora preste atenção, porque muito provavelmente em algum momento você já encontrou com alguém adepto do espiritismo, ou então em algum momento você irá encontrar. E quando alguém chegar perto de você e disser: eu sou espírita, você é evangélico, não é? Me explique aí, o que a Bíblia de vocês fala a respeito da reencarnação? O que a Bíblia de vocês diz sobre a reencarnação ou sobre a invocação dos mortos? Você, como um estudante de teologia, não pode simplesmente dar uma resposta agressiva para essa pessoa, dizer: vocês que acreditam na reencarnação vão para o inferno, hein? Você que fica invocando os mortos vai queimar no fogo do inferno, hein? Esse tipo de resposta agressiva não ajuda em nada, só atrapalha. As pessoas,
elas ficam cada vez mais distantes do Evangelho quando recebem esse tipo de resposta, quando são indagadas, quando perguntam, olha, eu queria saber, me explica aí, o que é que você tem a dizer? Então você, como estudante de teologia, você tem que dominar esse texto e a exegese dele para poder explicar para alguém que te pergunte. O primeiro texto que eu quero ler com você, Deuteronômio capítulo 18. Por que que eu e você não aceitamos a invocação dos mortos? A invocação dos mortos é um costume conhecido como necromancia. Por que nós não acreditamos na necromancia? Deuteronômio 18, do 9 ao 14, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, atenção para o verso 11, nem quem consulte os mortos, exatamente o que faz o espírita. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então você vai explicar para esta pessoa que é teu amigo, que é um colega de trabalho, que é um parente seu, dizendo, olha, nós cristãos não acreditamos, não aceitamos, não admitimos a prática da necromancia. Por quê? Porque a palavra de Deus deixa muito claro que essa era uma prática dos povos cananeus, que Deus, antes mesmo do povo chegar em Canaã, falou, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver isso, só que isso não é permitido para vocês, isso é abominável aos meus olhos, diz o Senhor. Então, minha gente, a prática da necromancia é abominável aos olhos de Deus. O motivo pode ser muito. É porque eu tenho muita saudade daquela pessoa. É porque eu queria uma orientação daquela pessoa. É porque eu acredito que queria me fazer bem conversar com essa pessoa. Você pode ter 1000 motivos para achar algo de positivo nisso. Só que a palavra de Deus diz que não. Outro texto é o texto de 1 Samuel capítulo 28, verso 14. Em 1 Samuel capítulo 28, verso 14, nós temos até aqui uma polêmica. Por quê? Porque há pessoas que, lendo esse texto, chegam à conclusão de que, de fato, Samuel, que já era morto, voltou dos mortos para falar com Saul. E esse é um problema, porque o espírita vai pegar isso aqui e vai dizer, não, mas na tua Bíblia tem uma sessão espírita, o Saul consultou uma feiticeira, e a feiticeira fez uma sessão espírita para o Saul, trazendo Samuel do mundo dos mortos. E aí, se você não conhece o texto, ou não leu o texto com atenção, você vai entrar nesta argumentação furada dos espíritas. Você vai ler o texto e você vai entender tudo. O ponto principal é o verso 14. E ele lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou-se. Minha gente, a chave está aqui. Entendeu Saul que era Samuel. Exatamente isso que o diabo faz, engana as pessoas. A palavra diz que o diabo, o apóstolo Paulo, ele escreveu isso aqui, que o diabo é capaz de se transfigurar até mesmo em anjo de luz. Com todo o respeito que eu tenho a você, meu aluno, minha aluna,
Se o diabo consegue, sendo um ser das trevas, se ele consegue imitar um anjo de luz, por que você acha que ele não conseguiria imitar a sua avó, que já morreu? Se o diabo, sendo das trevas, consegue imitar um anjo de luz, se transfigurar num anjo de luz, por que você acha que ele não vai conseguir se transfigurar na imagem do seu pai, que já morreu? Você não pode se deixar levar. Saul estava tão desviado que ele se deixou levar. Aí ele perguntou: o que você está vendo aí, Misifi? Eu estou vendo aqui um homem ancião que vem subindo, envolto numa capa. É Samuel. Ele entendeu que era Samuel. E a partir daí, o Espírito falou com ele, exatamente se referindo a ele como sendo Samuel. Quando o diabo viu que conseguiu te enganar, aí, meu amigo, ele vai sapatear, ele vai fazer o que quer, vai falar o que quiser falar, sempre dizendo que é a tua mãe, que é a tua avó, que você acreditou. Então você não pode se deixar levar. É claro que eu estou falando isso aqui para você, que é nosso aluno, nossa aluna, para que você saiba como rebater esta argumentação dos espíritas. E tem outros textos aqui que você também pode ler. Por exemplo, Isaías capítulo 8. Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A palavra está dizendo: quer saber o futuro, quer saber o que está acontecendo na sua vida? Consulta Deus. Não está certo não, vivo consultar morto, não está certo. Consulte a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Outro texto, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Por que que você não pode acreditar na necromancia de jeito nenhum? Por que que você não pode acreditar na possibilidade de o vivo falar com o morto? Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Grifa na sua Bíblia isso, por favor. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Eu vou dar o meu exemplo aqui. O meu pai morreu. Quando meu pai morreu, eu ainda não era pastor. Eu estava ainda caminhando para chegar a ser um pastor, mas ainda não era, eu era bem jovem. Meu pai não sabe que eu sou pastor. Eu não era casado. Meu pai não conhece a minha esposa. Meu pai não conhece os meus filhos. Meu pai não sabe que eu sou um pastor, que eu sou pai de 2 filhos, que eu sou um homem casado, que eu sou um homem de Deus. Ele sabe nada disso. Por quê? Porque ele morreu. Simples. E quem está morto não sabe de coisa nenhuma. O que prega a doutrina espírita? A doutrina espírita prega que a pessoa que morreu, ela sabe tudo o que está acontecendo aqui na terra, e que por isso ela pode te dar conselhos. Minha filha, o seu marido, ele precisa de atenção. Minha filha, o teu netinho, o teu filho, faz desse jeito. Não existe isso. Isso é antibíblico. Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Se a pessoa que morreu te amava, não ama mais. Se a pessoa que morreu te odiava, não odeia mais. Por quê? Porque morreu. E quando uma pessoa morre, morre com ela todos os seus sentimentos. Eu sei que parece muito duro, mas tem que ser claro para você entender. Vamos em Jó, capítulo 7. Verso 9 e 10. Na minha Bíblia, esse texto até está marcado aqui, escrito do lado, reencarnação. Para quê? Para deixar claro que é um texto
fundamental para você desmontar a doutrina da reencarnação. Jó 7:9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Morreu, nunca mais voltará. Então esse negócio de que morreu hoje, mas vai voltar reencarnado de outro jeito, sabe que o hinduísmo ainda vai além. O hinduísmo também crê na doutrina da reencarnação, só que os hindus acreditam que a pessoa pode reencarnar na forma de animal. Imagina, você tem uma barata dentro da sua casa, você não mata a barata porque acha que é a sogra que morreu e reencarnou. Imagina, você não mata um rato porque você acha que aquele rato pode ser teu pai que morreu e reencarnou. Que absurdo, né? O hinduísmo acredita nisso. Por que o texto inicial que eu li foi o quê? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É absurdo uma pessoa acreditar que um rato dentro de casa pode ser reencarnação de um parente. Você acha um absurdo? Vai lá na Índia que você vai ver isso aos montes. Você acha absurdo uma pessoa acreditar na reencarnação? Mas tem muita gente que acredita. E a palavra de Deus deixa claro que assim como uma nuvem que se desfaz e passa, quem desceu à sepultura nunca mais subirá. Outro texto que eu quero mostrar para você é o que está aqui em Josué, capítulo 23. Vamos ver. Josué, capítulo 23, versículo 11 ao 13. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes, e vos achegardes ao resto dessas nações que ainda ficou convosco, e com ela vos aparentardes, e vós a ela entrardes e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas costas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Por que que Deus estava sempre proibindo que essas nações se misturassem com Israel? Justamente por conta dessas crenças. Aí tem um texto aqui em Lucas, capítulo 16, o texto é longo, eu não vou ler, mas vou lhe situar. Lucas 16, do verso 19 até o 31, nós temos a parábola do rico e Lázaro. Esta parábola do rico e Lázaro é um texto fenomenal para você entender e tirar dúvidas a respeito desta doutrina. Eu vou ler para você o comentário feito pelo pastor João Ribe Palharim no seu livro O Evangelho Reunido. Esse comentário está na página 192 do livro. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Os mortos não podem sair do Hades e passar para o paraíso, ainda que quisessem, por causa do grande abismo que separa os dois lugares. No ano de 1513, o Papa Leão X, precisando de recursos para reformar a igreja de São Pedro, mandou preparar cofres com as seguintes inscrições: ao som de cada moeda que cair nesse cofre, uma alma se desprega do purgatório e voa para o paraíso. Eu não estou inventando isso. Isso está na história da literatura inglesa e documentário O Estado do Vaticano, ou seja, o próprio Vaticano dá esta informação. Os coletores, transportando os cofres por toda parte, apregoavam. Dá até para imaginar, né? Eles passando com a salva e cantando: quando a moeda cair no cofre tilintando, a alma do purgatório sairá voando. Nesta mesma categoria,
estão as missas pagas em favor dos falecidos. Segundo o relato de Jesus, tudo é inútil, nem os vivos podem ajudar os mortos, nem os mortos podem ajudar os vivos. Ficou claro na parábola do rico e Lázaro que não tem como quem está vivo ajudar o morto, quem está morto ajudar o vivo, não tem jeito. Além disso, as pessoas que defendem a doutrina espírita da reencarnação usam textos como o de Mateus 17, 10 ao 13, para fundamentar a sua teoria. E o pastor João Ribe Palharim rebateu isso lá no Evangelho Reunido, na página 141. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. A expressão no espírito e no poder de Elias significa na mesma índole, tenacidade, virtude daquela pessoa, e não que seria o espírito de Elias reencarnado. É como um jurista ler um artigo e comentar: o espírito da lei está presente nesse artigo. Ora, ninguém vai entender que o espírito da lei reencarnou no artigo que está sendo lido. É como um crítico escrever sobre uma peça de teatro e dizer: o espírito da obra está na peça. Ninguém vai achar que o espírito da obra reencarnou na peça, não é? Uma das supostas condições para alguém reencarnar é que primeiro tenha morrido. E como você sabe, Elias não morreu. Elias subiu vivo numa carruagem de fogo, segundo Reis capítulo 2, dá essa informação. Então, se Elias não morreu, como é que ele pode ter reencarnado, se nem sequer morreu? Então é uma doutrina construída em cima de distorções, preparada para enganar quem não conhece. O que a palavra diz? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se tiver conhecimento, não haverá engano. Segundo Raimundo Oliveira, no seu livro, devemos sempre lembrar que Satanás é o pai da mentira. João 8,44, Jesus disse isso. E o que é a mentira? É uma distorção sutil da verdade. É algo que sabe imitar a verdade com seus embustes. Ele se transforma em anjo de luz, ele tem o poder de operar falsos milagres. Tudo isso aí é para quê? Para enganar. Então, você, como estudante de teologia, precisa estar preparado. Não para sair por aí acusando, ofendendo, até porque no Brasil nós temos liberdade religiosa. E essa liberdade religiosa é uma via de mão dupla, entenda? Eu, como pastor, tenho a minha liberdade religiosa de pregar a verdade do Evangelho. Da mesma forma, os espíritas têm a liberdade religiosa de pregar o espiritismo. Pelo fato de eu ser pastor e discordar do que pregam os espíritas, eu não posso simplesmente atacar a crença alheia. Agora, se alguém chega para mim me pedindo esclarecimentos, aí eu tenho como dever que esclarecer esta pessoa à luz da palavra. Outro ponto da aula de hoje que eu quero falar é sobre a idolatria. A idolatria está presente em muitas denominações, não só a católica, como muitos acham, mas na própria igreja evangélica. A ordem expressa de Deus é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás. Esse aí está no Decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao 5. Esse primeiro e segundo mandamentos dados a Moisés pelo próprio Deus no Monte Sinai. Segundo Pfeiffer, idolatria é uma transliteração da palavra grega eidolatria, cujo significado entendemos ser a adoração a ídolos, a adoração a imagens como divinas e sagradas. O dicionário Aueis define idolatria como culto que se prega a ídolos, ou amor excessivo, ou ainda admiração exagerada. Olha a definição do dicionário Aueis sobre idolatria: amor excessivo, admiração exagerada. Então, idolatria não é só culto a ídolos. Por isso que eu digo,
Até dentro da igreja evangélica existe idolatria, sim, existe. A admiração, ela tem que ter limite. Não pode ser uma adoração exagerada, uma admiração, aliás, né, exagerada. O amor não pode ser excessivo. Existem pessoas dentro da igreja que idolatram os seus líderes. Isso é perigoso, gente. Isso é perigoso. A gente tem que honrar. Honrar é um princípio bíblico. Respeitar é um princípio bíblico. Sabe? Se submeter é um princípio bíblico. Agora, venerar, não. Venerar, não. Eu tenho uma grande admiração pelo meu pai na fé, pastor João Ribe Palharim, mas eu não o venero. Eu não vejo o pastor João Ribe Palharim como um homem perfeito. Não, na minha convivência com ele, ao longo de muitos anos, eu já o vi errar, eu já discordei de decisões, eu já vi situações em que eu orei dizendo, meu Deus, isso aqui está errado, mostra o pastor João Ribe Palharim que isso precisa mudar. Ou seja, ainda que eu esteja debaixo da autoridade dele e o obedeça, e tenho por ele uma grande admiração, não quer dizer que essa é uma admiração tão absurda que eu não consiga enxergar erros, que eu não consiga enxergar falhas. Existem igrejas por aí onde o líder religioso é quase uma quarta pessoa da Trindade, né? É Pai, Filho e Espírito Santo e o apóstolo. Pai, Filho e Espírito Santo e o bispo. Pai, Filho e Espírito Santo e o pastor. Não, peraí. Tem igrejas que têm um ministério de louvor e de renome e as pessoas veneram aquela cantora como se ela fosse, puxa vida, que diferença tem entre o público secular que venera aquela determinada artista pop, do público cristão que faz praticamente a mesma coisa com aquela cantora evangélica. Então, fica aí uma reflexão. A idolatria existe não só dentro da igreja católica, como muita gente pensa, mas também dentro da igreja evangélica. Agora, aproveitando o gancho aqui da idolatria, tem mais coisas aqui na apostila que eu não vou ler, mas vou deixar que você leia. Eu quero entrar na questão da mariolatria. O que é a mariolatria? É só você juntar, né? Idolatria, Maria. Mariolatria. O que é a mariolatria? É a idolatria, a veneração à pessoa de Maria. A mariolatria chegou ao extremo de colocar Maria numa posição superior à de Cristo. Existe dentro do catolicismo romano uma máxima, uma frase repetida pelos católicos que diz: pede para a mãe que o filho atende. Totalmente contrária à palavra de Deus, uma afronta à palavra de Deus, porque Jesus disse: tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome eu farei. Aí vem o catolicismo romano dizer: pede para a mãe que o filho atende. Isso é absurdo. O catolicismo romano chega a apregoar que Maria foi assunta ao céu. Existem lugares do Brasil onde há o feriado da Assunção de Maria. E não está escrito na Bíblia que Maria morreu e foi assunta ao céu. Só quem morreu e foi assunto ao céu foi Jesus, que morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. Maria não, gente. Maria morreu, foi sepultada e está lá. Morreu salva, está aguardando o dia dos salvos entrarem no reino dos céus. Agora, dizer que Maria foi assunta ao céu assim como Jesus é fora da palavra. Leia na apostila. O termo mariolatria vem de Maria, forma grega do nome hebraico Miriam, e latreia. Latreia no grego significa serviço sagrado ou culto. Então, mariolatria significa culto a Maria. A mariolatria é o culto ou adoração de Maria, estabelecido pelo catolicismo romano ao longo dos séculos. Ezequias Soares, no seu livro Seitas e Heresias, explica sobre isso. Qualquer mulher se sentiria honrada em ser a mãe de Jesus. Maria, de fato, foi agraciada, mas ela mesma reconheceu
a necessidade de salvação, confessando assim ser uma pecadora e não uma salvadora. Olha, você que acredita na santidade de Maria, deveria, na verdade, ler o Cântico de Maria. Lucas capítulo 1. Se você acha que a Maria era Santa Maria, Mãe de Deus, como dizem os católicos, não. Versículo 46, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A Maria não se coloca na condição de santa, Maria se coloca na condição de bem-aventurada, e isso aí ela foi mesmo, bem-aventurada, mais que feliz por ter sido honrada com a escolha para ser a mãe de Cristo. Mas o que ela diz? A minha alma engrandece ao Senhor. Ela põe Jesus na condição de Senhor, ela na condição de serva. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, ela reconheceu que precisava também do Salvador para ser salva. Maria foi salva? Sim, cremos que Maria foi salva. Mas foi salva como? Pela própria santidade? Não. Maria foi salva pelo Salvador, que é Jesus, o meu e o seu Salvador. Então você não pode aceitar o culto a Maria, ainda que isso foi passado a você de geração em geração, ainda que a tua mãe adorava Maria, tua avó, tua bisavó e todos da tua família prestam culto a Maria, você, quando conhece a palavra, deve rejeitar este ensinamento, porque ele não está de acordo com a palavra. Vamos lá. Outro texto aqui na apostila interessante, leia comigo. Em nenhum momento Jesus sinalizou que Maria ou qualquer um de seus familiares tinha autoridade espiritual ou voz de comando sobre ele. Ao contrário, ele sempre teve voz de comando sobre seus familiares. Curiosamente, na Bíblia, você nunca vai encontrar Jesus chamando Maria de mãe. Olha que interessante. Você vai ler João 2,4, João 19,26, Mateus 12,47, Lucas 2,42, e sempre Jesus está se referindo a ela como mulher, ou então como Maria, nunca como mãe. Eu fico pensando, se Jesus não chamou Maria de mãe, e mesmo assim fazia um culto a Maria, imagina se Jesus estivesse dizendo para Maria: a benção, mãe. Ah, meu pai, imagina o que ia ser, hein? Imagina se Jesus fizesse reverência a Maria como mãe. O que não teriam feito? Eu acho que ninguém, não iriam nem falar de Jesus, ia falar só da Maria. Complicado, não é? Outra coisa que você precisa saber, por favor, marque isso na sua Bíblia. Maria teve mais filhos. Mateus 13. Vamos lá, Mateus 13, do 53 ao 56. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este essa sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 4 homens. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Ei, o texto é claro. Jesus teve 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. E irmãs, no plural. Podia ser 2, 3, 4, não sei quantas. Por que o povo quer insistir na ideia de que Maria está virgem até hoje? Pobre do José que casou com a Maria, grávida de Jesus. Ou seja, teve que esperar o nascimento de Jesus, né? Aí Jesus nasceu. Teve que esperar mais 40 dias do resguardo. E o pobre do José casou com a Maria e tem que continuar vivendo com uma mulher virgem.
O José não pode ter relações com a esposa? Ele não casou com ela? Qual é o problema? Por que o José não poderia ter filhos? Porque Jesus não foi filho de José. José não poderia gerar filhos com a sua mulher? Por que essa injustiça com José? Por que essa insistência em dizer que Maria está virgem até hoje? Existe um dogma católico que diz sobre a perpétua virgindade de Maria, ou seja, que ela vai ser virgem para sempre. Isso não existe, isso é fora da palavra. Vamos ver, comentário do pastor João Ribe Palharim aqui, olha. O texto de Lucas 2, 6 e 7 diz: enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz e teve a seu filho primogênito. As Bíblias católicas, Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Barça, que são duas Bíblias católicas, nesse mesmo versículo dizem: e deu à luz o seu filho primogênito. Está na Bíblia católica que Jesus é o filho primogênito. Muito bem. O dicionário Aurélio ensina que primogênito é aquele que foi gerado antes dos outros, ou que é o filho mais velho. Em Mateus 1, 25 diz: José não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e José chamou seu nome Jesus. Depois do nascimento de Jesus, contudo, José conheceu Maria como mulher, e eles tiveram 4 filhos homens, cujos nomes foram citados pelos nazarenos e relacionados por Mateus e Marcos, além de um número incerto de filhas. Quando Maria teve seu segundo filho, foi-lhe dado o nome de José, porque era tradição colocar o nome do filho mais velho, o nome do pai. Isso você lê na Bíblia, em Lucas 1,59, por exemplo, não é? Quando foram dar o nome de João Batista, e aí disseram: não, dá o nome do pai. Era esse o costume. Isto mostra que o carpinteiro José não considerava Jesus como seu primeiro filho. José sabia quem Jesus era. Jesus era o Filho de Deus. Conclusão: Maria cumpriu tanto o papel de serva fiel de Deus, como de esposa dedicada ao marido e aos filhos. Ao ter vários filhos com José, isto em nada diminui a honra de Maria. Na sociedade judaica, a vergonha era não ter filhos. Se você vai lá em Deuteronômio 7,14, você vai ver que a tragédia de uma mulher casada era não poder gerar filhos. E o orgulho de uma mulher casada era ter meia dúzia, 6, 7, 8, 10 filhos, quantos mais melhores. É claro que uma mulher que teve vários filhos não pode continuar virgem, não tem como. Teve a relação, rompeu o ímen, acabou a virgindade. Quando o José teve a primeira relação com a Maria, acabou a virgindade da Maria. Por que ela está virgem até hoje? Deus nunca exigiu isso de Maria. A imposição profética de uma virgem para gerar o Emanuel se refere somente ao nascimento do Messias. A profecia de 700 anos antes de Cristo diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Esta profecia, gente, se cumpriu totalmente. Quando? Quando o Espírito Santo gerou o Filho de Deus no ventre imaculado da Virgem. O fato de Maria ter muitos filhos com José em nada afeta o sinal, até porque Maria o gerou depois de Jesus, o Emanuel. De Maria, Jesus é o primogênito. De Deus, ele é o unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Texto áureo da Bíblia, João 3,16. Em João capítulo 7, verso 5, lemos que nem seus irmãos acreditavam em Jesus. Ou seja, Jesus tinha irmãos e irmãs que precisavam de conversão. Maria e seus filhos de sangue precisaram também do Espírito Santo, por isso tiveram que perseverar até receber. Cumpriram a ordem de Jesus em Lucas 24, 49, que comprova a humanidade de todos eles. Ok? Então, vamos encerrar a aula de hoje. Porém, como de costume, eu quero deixar aqui algumas questões
para a sua reflexão e gostaria que você as enviasse via WhatsApp com as respostas para mim. Primeira, falando do Espiritismo. Quais são as subdivisões do Espiritismo? Marque um X na alternativa correta. O Espiritismo se divide em Espiritismo comum, Baixo Espiritismo, Espiritismo científico e Espiritismo kardecista? Alternativa A? Ou seria a alternativa B? Espiritismo científico, Espiritismo kardecista e Médio Espiritismo? Ou ainda a alternativa C? Baixo Espiritismo, Alto Espiritismo, Médio Espiritismo? Alternativa D? Alto Espiritismo, Espiritismo kardecista e Baixo Espiritismo? Qual é a alternativa correta? Marque e me dê a resposta. O que é reencarnação? Marque um X na alternativa correta. Reencarnação é viver de novo com a mesma aparência física. Reencarnação é viver de novo com outra aparência física. Reencarnação é não viver de novo. Reencarnação é tornar a viver, ressurgir. E ressurreição? O que é ressurreição? Marque um X na alternativa correta. Ressurreição é viver de novo com outra aparência física. Alternativa B, viver de novo com a mesma aparência física. Alternativa C, tornar a viver, ressurgir. D, viver de novo com mais de uma aparência física. Quarta pergunta, o que é idolatria? Alternativa A, culto que se prega a ídolos, amor excessivo, admiração exagerada, adoração a Deus, amor a Deus ou clamor público pela conservação da fé? No meu ponto de vista, o questionário de hoje está muito fácil de ser respondido. Responda e mande no WhatsApp para mim as suas respostas que eu vou corrigir e te responder com a sua nota, tá bom? E no final coloque um resumo, 7 linhas do que você aprendeu na aula de hoje. Muito bem, ficamos por aqui. Eu sou o pastor Ademir Pereira e esta foi mais uma aula do nível médio da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Não deixe de clicar no gostei, se inscreva no canal. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.